Oiê! Hoje eu quero falar com vocês a respeito de energia. Quem nunca se sentiu sugado ao entrar no ambiente, ou quem nunca percebeu que suas energias estavam sendo devoradas quando entra em um ambiente ou conversa com alguma pessoa, ou você mesmo está com uma baixa vibração, né? Então, ontem eu participei de uma mentoria e o tema foi esse, e eu já vivenciei na prática os dois lados e confesso que diariamente me policio para que eu vibre sempre numa vibração mais alta, que de fato eu tenha afirmações diárias e que eu me conecte com essas afirmações e essas visões, visualizações que eu tenho, né? Então a gente precisa ser muito fiel a tudo que a gente acredita e pensa, porque não adianta a gente pensar e vibrar em outra sintonia ou vibrar em outra energia, porque tudo está conectado, né? Então o nosso interior é refletido no nosso exterior. Então isso a gente precisa também se conscientizar do poder que tem a mentalização e a vibração, né? Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e eu entrava às vezes em alguns lugares e as pessoas estavam reclamando de algo ou criticavam alguma coisa e eu era aquela pessoa que entrava na onda e reclamava junto e criticava junto. E aí eu fui percebendo que nos últimos dias, principalmente, inclusive hoje, na empresa eu percebi isso, que vieram fazer uma reclamação pra mim de uma mudança e eu falei, não, eu acho que isso pode dar certo, eu acho que é uma boa, não necessariamente é uma mudança ruim, então eu acredito que vai ser bom. Então a primeira coisa que eu percebi foi muito legal, foi que eu vim com a intenção hoje de fato fazer o dia hoje muito melhor. Eu fiz meu protocolo de manhã e mentalizei muita coisa e eu falei, não, hoje minha intenção vai ser extrair de cada um o máximo que cada um consiga me dar, né, do seu potencial, e eu vou estar em outra sintonia também. Eu não vou reclamar, eu não vou criticar, e realmente eu me coloquei em serviço disso, né? E isso você sente aquela coisa de conquista, sabe? Tipo, caramba, eu resisti. Eu resisti a reclamar, né? A não reclamar e tudo mais. Então é bem legal por isso. E aí, o que a gente tem que trabalhar diariamente na gente, né? A gente consegue ver as coisas terrenas, né? A gente não consegue ver a nossa vibração, a gente não consegue ver o que tá ao nosso redor que não seja visível. Então o que a gente precisa fazer é cuidar da nossa vibração no sentido que sempre você se colocar com pensamentos e afirmações diárias positivas. Então já se visualize conquistando aquilo que você quer, né? Já se veja, já tenha uma autoafirmação que você vai conseguir aquilo. E vibre nisso. E vigie e ore, né? Porque sozinho a gente também não consegue, não. Tem que, de fato, pedir muita proteção para Deus, sim. Mas a gente também tem que controlar a nossa mente. Por quê? Porque vão vir desafios, vão vir pessoas, vão vir problemas, vai vir o medo, a culpa. E, gente, quando a gente vibra no medo e na culpa, é muito ruim. A gente só atrai coisa ruim. Você vai atrair pessoas para sua vida, você vai atrair projetos, você vai atrair problema. É como se você vivesse no emaranhado, sabe? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para sair desse sentimento de tristeza, culpa, medo, o que é que vai contra culpa, medo e tristeza? É o amor, certo? E como que a gente aciona o amor, né? Que o amor é Deus, basicamente, né? É o Criador. Como que a gente acessa isso? Com a gratidão. E o poder da gratidão é algo surpreendente, é algo sobrenatural que eu descobri há algum tempo já, a gratidão. Já tem alguns anos que eu pratico a gratidão, de fato, diariamente, mas nos últimos meses eu comecei a usar técnicas que funcionam muito melhor. Então todos os dias eu listo 10 gratidões da minha vida que eu tenho todos os dias. E isso tá me fazendo muito bem, porque na medida que vem a dor, o medo, a tristeza, aí eu já começo a agradecer. Então eu já começo a ver que vida maravilhosa que eu tenho, um mundo de oportunidades que eu tenho. Por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter culpa? Né? Então é já vibrar na gratidão. E a culpa e o medo pode ser algo muito mais profundo, que você de fato precisa liberar a culpa, precise fazer um exercício de liberação de culpa, precise ir numa terapia, né, pra colocar isso pra fora. Mas quando vir esses sentimentos, primeiro pratique a gratidão. Se você fizer a gratidão e não melhorar, ouça o seu corpo. Pergunta, o que eu tô sentindo? Nossa, o que tá me gerando esse medo? É o medo da solidão, é o medo de não dar certo, é o medo de não ser o suficiente, mas de onde vem esse medo? Começa a se perguntar, a se questionar, tá? E você vai tendo a resposta. A resposta vai vir, confie, a resposta vem sempre. E aí, voltando pro tema da energia, então você pratica a gratidão. E você vai elevar a sua vibração. E aí pessoas que são de baixa energia não vai conseguir te acessar. Elas não vão conseguir entrar no seu universo, que você está vibrando a um nível muito mais alto que elas, entendeu? É como se algo que você falasse começasse a incomodá-las. É como se elas não gostassem de algo que você falasse e ela não consegue entender o que é. É que vocês não conseguem estar na mesma sintonia. É igual uma rádio. Se eu quero conectar na AM, eu não vou entrar na FM. E por aí vai. Então, assim, vocês precisam cuidar da vibração de vocês. E como cuida disso? Gratidão. Ambientes, vigie os ambientes que vocês frequentam, cuidar das conversas que vocês tenham, as pessoas que fazem parte do seu meio. Lembre-se, você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Então, vigie isso, reflita sobre isso, sabe? Isso é muito sério, porque você vai acabar repetindo os padrões delas, os hábitos delas, a forma delas falarem, a forma delas pensarem.
Então, cuidado com quem vocês convivem, tá? Então é gratidão. Vigie o ambiente, vigie a casa de vocês, sabe? Nada quebrado, nada faltando, nada fora de lugar. Organize a vida de vocês, organize carro, organize casa, organize bolsa. Nada de ter lixo na bolsa, mulherada, pelo amor de Deus. A casa em ordem reflete a sua vida em ordem também. Uma pessoa que tá bem internamente, ela não consegue viver na bagunça, na zona, na bagunça, não dá, não tem como, tá? Então, gratidão, vigie os ambientes, as pessoas, as conversas. Seja muito fiel ao que vocês acreditem. Seja fiel, se você mentaliza aquilo, visualiza e pensa aquilo, não fale o contrário. O seu cérebro não entende quando você fala coisas opostas ao que você quer. Vou te dar um exemplo. Se você vê uma moça muito bonita e você faz uma crítica a ela, a roupa dela, por exemplo. Mas na verdade você quer ter o corpo dela, um exemplo, tá? Você vai fazer uma crítica pra ela, seu cérebro não entende, ele vai entender que aquilo é ruim. É a mesma coisa que você vê uma pessoa rica e você critica a pessoa rica. Não, você critica a pessoa rica, seu cérebro vai entender que ser rico é ruim. Então vigie, ore. Vigie muito a fala de vocês, tá? Vocês têm que ter coerência no que vocês pensam e falam. Eu sei que eu já fiz isso boa parte da minha vida. Eu queria uma coisa e falava outra. Então vigie e ore, tá? E sempre estejam... Outra coisa que eu lembrei agora gente, não ouça música que baixa a sua vibração. Aquela música, sofrência, não sei. Assim, pra mim é sofrência. Eu parei de ouvir, porque são músicas que me deixam muito numa vibração mais baixa, mais triste. Então eu sempre coloco músicas que me elevam, sabe? Eu acordo e gosto de... já dar um comando pro meu corpo dele se sentir bem. Então eu já acordo com um sorriso, eu já ponho uma música que vai me animar, que me faz vibrar nessa alta energia, tá? Então vigie essas coisas, vigie os ambientes, as pessoas, o que vocês ouvem, notícia, para de ouvir tragédia, para de ouvir tragédia. Tudo isso vai sugando, vai drenando a sua energia, vai drenando o que você de fato tem para oferecer. Nós somos filhas de Deus, criaturas, né, terrestres, né, pessoas vivendo num corpo terrestre, mas nós somos espíritos, né? Então a gente tá interligado, tudo é energia, né? Não tô falando nada de misticismo, nada de religião, não tô falando nada disso. Eu tô falando o que nós somos matéria com uma energia interna. Então, vigie bem a energia de vocês, tá? E se atentem a isso. Beijinho.